Então, para começar, nós vamos entender o que é a tricologia. O que é essa ciência que tantas pessoas falam e que tem tido uma grande aceitação devido aos problemas atuais, que são muitos, sejam nos fios e também no couro cabeludo. A tricologia é uma ciência que estuda as fisiopatologias do couro cabeludo. O que são as fisiopatologias? São toda a estrutura fisiológica, toda a função que o cabelo exerce no corpo humano e assim como a pele. Neste caso, nós vamos falar da pele do couro cabeludo, né? É uma ciência muito antiga. Ela não é nova, apesar de que está na moda, mas não é nova. Ela se deu início em 1902, na Inglaterra. Teve um grupo de médicos, de dermatologistas, que queriam entender melhor essa função dos cabelos. E aí foram estudar esses fios, até mesmo por causa da indústria, a indústria têxtil, né? Porque são baseados no pelo das ovelhas, dos carneiros, e aí foi-se estudar esses pelos e descobriu a similitude com o pelo humano. E aí ela começa a ser uma ciência em 1902. Antes disso já se procurava saber, mas realmente foi baseado como estudo acadêmico em 1902. Porém, nessa época, não foi muito aceita pelos homens que existiam na época na academia, na dermatologia. Chegou a ser dada como mística, né, como uma coisa que não era muito boa. Mas alguns deles não desistiram, graças a Deus. Por isso que hoje nós estamos aí com a tricologia muito bem embasada e muito bem conhecida. Então, ela é a ciência que estuda essas fisiopatologias, a função e os adoecimentos que são as patologias. Então, é uma ciência autônoma, originada a partir dos estudos da dermatologia. Então, ela começou esse estudo na dermatologia na academia, mas antes disso, ela era um estudo para a indústria têxtil. Então, tem o foco todo em cabelo e couro cabeludo. Mas os outros pelos do corpo também faz parte do estudo de um tricologista, de um tricólogo. Então o nome tricologia, ele é dividido em duas palavras, que veio do grego, atrikos, que significa cabelo, e logos, estudo. Então é a ciência, é o estudo dos cabelos. Mas para eu estudar os cabelos, eu preciso entender onde é que ele está inserido, onde é que ele nasceu. E aí nós vamos também estudar o couro cabeludo. O papel do cabelo no organismo humano é muito importante. Ele já chegou a ser vital, mas hoje ele não é mais. Mas ele tem uma função ainda muito importante, que é a termorregulação. Como nos animais, nós precisamos do pelo para poder fazer um resfriamento, né, do nosso corpo quando estamos com muito calor e fazer também o aquecimento quando estamos com frio. Hoje, o homem moderno, ele não tem mais o corpo coberto de pelo como era nos tempos remotos da civilização, porque naquela época não se tinha roupas. Então hoje já andamos vestidos, então não precisamos mais daquele casaco de pelo natural, né? A partir daí, os pelos, a própria evolução foi eliminando alguns pelos, mas deixaram outros muito importantes que nós vamos ver aqui na frente. Então a função é essa, a função é de termorregulação nos animais para controlar a temperatura do corpo. Através também, junto o pelo com a transpiração, a gente vê aí que nós vamos ter uma aparelhagem de proteção, né? Então, desempenhou um papel muito, muito importante nessa questão de sobrevivência, mas depois ele passa a ter um papel
de sedução, né? Para definir sexualidade da pessoa, né? Então, assim, a gente vê em todas as civilizações uma grande importância nos cabelos. As pessoas nunca gostaram de não ter os seus cabelos, né? Então, começaram a surgir aí penteados, coroas, turbantes. Quando se tinha algum problema no couro cabeludo, as pessoas utilizavam essas coisas como coroa, turbante, chapéus, né? Porque era muito importante a aparência e essa definição de homem e mulher. Então a gente vê que é uma coisa muito importante, sempre foi e continua sendo, tanto que a indústria cosmética aí fatura milhões e milhões de dólares porque as pessoas não aceitam que seus cabelos não estejam bonitos, que não estejam perfeitos. Então a gente que trabalha com a beleza dos cabelos, a gente sabe que isso é muito importante. Mas para melhor trabalhar, nós temos, claro, que estudar para dar um resultado satisfatório para quem nos procura. Então, hoje, não, como eu te falei, não é vital, não é mais vital, mas é muito importante. É uma parte do nosso corpo que é psicossocial. Quando a gente está sem os nossos cabelos arrumados, a gente meio que fica indefesos, né? Como se estivéssemos indefesos. Então a autoestima fica muito abalada e aí as pessoas muitas vezes deixam até de sair de casa ou deixam de ir a algum lugar importante porque não arrumaram seus cabelos ou porque estão com algum problema. Eu tenho casos aqui de jovens que me procuram para atendê-los e que eles não tiram o boné, né? Eles não conseguem ficar sem o boné para que não vejam que eles estão com algum problema no cabelo, ou a falta deles, ou no couro cabeludo. Então nós temos que trabalhar com isso com muita responsabilidade, porque é muito importante para a pessoa, é muito importante para todo ser humano que os seus cabelos estejam em ordem, né? Então isso é uma das primeiras coisas que nós temos que observar em quem nos procura. Porque se nos procuram exatamente porque estão sofrendo, estão com essa queixa, com esta dor, né, de não ter os cabelos de acordo com o que eles desejam. E o profissional, ele tem que atender essa necessidade e procurar minimizar os problemas que está sendo a queixa, né, que está sendo queixado pelos seus clientes. Então nós vamos encarar a tricologia como um assunto muito sério, porque a pessoa sofre muito quando estão sem as suas madeixas, que também é um outro nome que se dá aos cabelos. Então, como eu falei da importância da antiguidade, como é hoje, não é só antigo, é hoje, o aspecto do cabelo assinalava diferenças sociais ou profissionais. Então, até hoje nós vemos nos filmes antigos que os juízes usavam aquela peruca branca, né? Era uma forma de se mostrar superior com autoridade perante as outras pessoas. Então ele se diferenciava com essas perucas empoadas, perucas que tinham aspecto de cabelo branco, de canice, para mostrar uma autoridade, uma sabedoria dos anciões. Então, e assinalava essa diferença até social. Os pobres, as pessoas pobres, mas humildes, não tinham condições de ostentar esta peruca, né, este cabelo armado, e aí era diferenciado da sociedade quem era nobre e quem era plebeu. Então, e até hoje nós vemos isso assim, né? É um posicionamento social. As pessoas, quando vão para uma festa, quando vão para um casamento, uma formatura, elas fazem um penteado, ostentam um penteado mais elaborado, porque vem aí desta época da Idade Média, por aí, onde os cabelos era
a diferença social e profissional da época, mas que hoje ainda tem uma grande significação. Então a tricologia, ela vem nos permitir solucionar ou buscar solucionar os problemas dos cabelos e do couro cabeludo. Hoje no Brasil e em todo o mundo, há um interesse crescente pelos tratamentos, seja tratamentos cosméticos ou alternativos e até mesmo cirúrgicos. Então, é uma área muito abrangente e é esta área que nós vamos atuar com muita responsabilidade e conhecimento. O antigo especialista da doença do cabelo que se tem notícia, e ele está aí há 4.000 anos antes de Cristo, que é este homem aí, o Hakem Demash. Não sei falar esse nome, gente, me desculpe, mas é este sujeito aqui. Desde o ano 4.000 antes de Cristo, ele já se preocupava com as doenças de cabelo, é o que se tem notícia. E as fórmulas da época eram as coisas mais loucas possíveis, mas desde esse tempo era muito importante que tivesse o cuidado, o asseio, as fórmulas para cuidar do cabelo. E é exatamente por causa disso, nessa época, em que os acadêmicos que eu me referi quando estava surgindo a tricologia, ele se baseava nesses métodos antigos. Então achava que era uma coisa muito esdrúxula, muito mística. Então não levavam muito a sério, porque eram coisas, sim, terríveis que eles passavam nos cabelos a fim de recuperar ou embelezá-los. Então, quando a medicina ocidental acreditou que ter se tornado nobre a tricologia como ciência, achando impura. É isso que eu falei, eles acharam impuras. Agora, algumas pessoas, algumas importantes dermatologistas, eles aceitaram e continuaram na persistência para encontrar aí soluções para desenvolver métodos e produtos para melhor cuidar dos cabelos. Então, a gente vê que os primeiros termos tricológicos passam a vir a partir aí de 1997. Aí sim, aí eles pegam a tricologia e realmente começam a estudar cientificamente com mais respeito e passa-se a ter esses termos que a gente usa até hoje, que nós vamos ver mais adiante. Então, assim, hoje, quem é que atua nessa área da tricologia? Quem atua com a tricologia? Todos os profissionais que tiverem interesse na divulgação, no aprendizado dessa disciplina. Então, ou seja, todo indivíduo interessado em trabalhar com tricologia, em aprender tricologia, está aberto, porque é uma ciência autônoma. Então, dentre esses profissionais, nós encontramos médicos, esteticistas, cabeleireiros, terapeutas capilares, nutricionistas, cosmetólogos, farmacêuticos, dentre vários. Então, quem quiser pode atuar com a tricologia na atualidade, estudando e procurando maneiras melhor de atender. Então, a gente encontra aí especialistas que fazem parcerias com os terapeutas capilares. Então, é bom que um terapeuta capilar tenha na sua grade de amigos, de parceiros, nutricionistas, esteticistas, médicos, biomédicos, cabeleireiros, porque cada área vai trabalhar com alguma coisa, né? Não dá para se ser tudo, mas a gente procura ter parcerias. Aqui, por exemplo, eu sou tricóloga e o meu marido é cabeleireiro. Então, os meus clientes têm que sair daqui com os cabelos bonitos, certo? E os clientes dele têm que cuidar dos seus cabelos e do couro cabeludo quando precisa de um tricologista, de um tricólogo. Aí eu entro com a minha metodologia. Então, este conhecimento todo só vai nos embasar como bons profissionais se a gente tiver a experiência técnica, a prática. É isto que nos faz bons profissionais. É observando, analisando e aprendendo, porque cada cliente é único.
mesmo que ele tenha o mesmo problema que o outro. Mas ele é único, tem um organismo, e a tricologia, que é o estudo das fisiopatologias, vai entrar aí para definir o que é, o que não é, o que aquele cliente está apresentando, como que nós podemos sanar. Então é fundamental estudar para melhor cuidar dos seus clientes ou pacientes. Então o conhecimento nos vai fazer melhores profissionais e a prática nos vai dar condições de melhor cuidar. Então, este é o primeiro módulo e a seguir nós vamos passar para o segundo. Então, vamos fazer um resumo. Nós estudamos o que é tricologia, quando ela existe, quando ela surgiu, se foi aceita ou não, quem são os profissionais que hoje trabalham com tricologia. Então, eu aguardo vocês no próximo módulo. Quem tiver dúvida, por favor, mande uma mensagem. Um grande abraço.